Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos filosóficos, alguns filósofos, tudo com a letra D, do Dicionário Básico de Filosofia do Hilton Japiaçu e do Danilo Marcondes, da editora Jorge Zahara. Diodoro de Tiro foi um filósofo grego que viveu no século II a.C. e foi discípulo de Critolau e o sucedeu como chefe da escola peripatética em Atenas. Interessando-se principalmente pela filosofia moral, procurou conciliar a ética dos estoicos com a dos epicuristas. Diógenes, o cínico ou cão, filósofo grego nascido em Sinope e um dos principais representantes da escola cínica. Ele viveu em Atenas. Sua filosofia consistia em desprezar a riqueza e rejeitar as convenções sociais, rejeitar também a opinião dos outros sobre ele, defendendo a autossuficiência, você ser capaz de suprir a si mesmo. Vivia em um tonel, em um barril, depois acabou inspirando o Chaves. Conta-se que quando caminhava um dia com uma lanterna acesa na mão em plena luz do sol, alguém perguntou-lhe o que estava fazendo e Diógenes respondeu: procura um homem. E algumas versões dizem: procura um homem que seja honesto, não seja corrupto. Numa viagem que fez de Atenas para a Egina, foi capturado por piratas que o venderam como escravo a um rico homem de Corinto, que lhe restituiu a liberdade. Alexandre o Grande foi visitá-lo em Corinto e perguntou-lhe se desejava alguma coisa. Ele falou: sim, que te afastes um pouco, pois estás encobrindo o meu sol matinal. Tem outras histórias que ele pedia a esmola para estátuas e perguntaram para ele por que ele pedia a esmola para estátua. Ele falou: estou treinando com estátua porque as pessoas podem fazer como ela, fingir que não me vê e não me ouve, Ele vivia de doações, era um mendigo praticamente, se masturbava, mijava e defecava em praça pública. Ele fazia muita coisa bizarra, porque ele queria o desprezo da opinião pública em relação a ele. Diógenes da Babilônia, ou de Seleucida, filósofo grego estoico do século II a.C., foi discípulo de Crisipo. É considerado um dos mais importantes filósofos da escola estoica. Foi enviado, juntamente com Critolau e Carnéades, para os atenienses em 156 a.C., para ensinar filosofia em Roma. Os seus ensinamentos não agradaram aos romanos mais antigos, que conseguiram a expulsão dos três. O Diógenes Laércio foi um biógrafo grego do século III da era cristã. Escreveu uma obra em 10 volumes sobre os filósofos gregos, conhecida sob o título de Vida, Doutrinas e Sentenças dos Filósofos Ilustres, que é a única fonte de informações sobre muitos dos filósofos ali mencionados antigos. Dionisíaco é um termo utilizado por Nietzsche e derivado do deus Dionísio, deus da embriaguez, da inspiração e do entusiasmo, para designar a vontade de potência, cujo enfraquecimento podemos encontrar na massa do rebanho, que é a filosofia grega depois de Sócrates, e também o cristianismo acabou transformando a cultura ocidental. Ela é a pulsão fundamental da vida contra a moral do pecado. Precisamos querer viver, declara Nietzsche, pois é o instinto que representa o poder criador da vida. Então a vontade de potência é esse instinto que aumenta a nossa potência, a nossa energia vital. Ao combater a transcendência, defende a ideia de que o homem deve ser ultrapassado no esforço de criação pessoal, onde a necessidade de uma transmutação de todos os valores, uma transformação de todos os valores, uma transvaloração de todos os valores, abandonando os valores racionalistas gregos e cristãos, fideístas cristãos. O bem encontra-se na exaltação do sentimento de poder, de força, de vitalidade. O mal em tudo que o contraria, tudo que nos enfraquece, nos aniquila, nos mutila, nos castra. O oposto de Apolíneo. O Apolíneo seria isso, esse ordenamento, a razão, a luz da razão, da ordem. Dionisíaco ou dionisismo é só ver Apolíneo e apolinismo. Direito. O que é o direito? O reto, o correto? Em seu sentido vulgar, poder moral que alguém tem de possuir, fazer ou exigir uma coisa. Seja aquilo que é conforme a uma regra precisa, ter direito a, ter um direito sobre, seja aquilo que é simplesmente permitido, ter o direito de fazer alguma coisa. O direito positivo, conjunto das normas ou leis criadas pelos homens, suscetíveis de regir determinada sociedade numa determinada época. O direito natural é aquele que resulta da própria natureza do homem, superior a toda convenção ou legislação positiva, sendo inalienável. Isso aí para os justnaturalistas, Aquilo que se convencionou chamar de teoria do direito natural, ao lado do direito real, isso é, positivo, criado pelos homens e, por conseguinte, variável. Um direito ideal, natural, imutável, que ela identifica com a justiça. Ela considera a natureza como a fonte de onde emanam as normas do direito ideal
e justo. Quem defende isso atualmente é o Paulo Cogos, né, e alguns liberais tupiniquins ou anarcocapitalistas, né. A natureza, a saber, a natureza em geral, a natureza do homem em particular, desempenha um papel de autoridade normativa, isto é, criadora de normas, segundo Hans Kelsen. Assim, para os teóricos do direito natural, o direito é o conjunto das leis necessárias, universais, deduzidas pela razão da natureza das coisas, e que serviria de fundamento para o direito positivo. Existe uma oposição fundamental entre direito e fato. Um fato se impõe pela força de sua existência, enquanto o direito é legítimo. Num nível mais propriamente filosófico, distinguimos as verdades de direito e as verdades de fato. As primeiras não dependem em nada dos acontecimentos, podendo ser afirmadas não importa onde, não importa quanto. 2 e 2 são 4, quanto as segundas dependem de um acontecimento, não podendo ser afirmadas antes que o acontecimento se produza. Exemplo, Descartes morreu em 1650. Não podia dizer isso antes dele ter morrido, né? Disciplina. Que é disciplina? Ação de aprender, educação, no sentido genérico, toda matéria suscetível de um ensino. As disciplinas literárias, científicas, pedagogicamente, o conjunto de regras, normas impostas aos alunos. No sentido vulgar, é o conjunto das regras de conduta impostas aos membros de uma coletividade. Por exemplo, a disciplina militar. Na filosofia de Foucault, é o conjunto de regras e técnicas particulares da vigilância hierárquica, sanção normatizadora, exame, tendo por efeito produzir uma conduta normatizada e padronizada, é o que a sociedade contemporânea faz conosco, adestrando os indivíduos e submetê-los a uma forma idêntica, a fim de otimizar suas faculdades produtivas, segundo Sebastian Charles. Discreto, discursivo. Do medieval discursivos, diz-se do modo de conhecimento imediato, ou seja, que atinge seu objetivo através das etapas de um raciocínio ou de uma demonstração. Além da forma intuitiva de conhecimento, diz Descartes, a dedução é necessária, porque nem tudo pode ser conhecido diretamente. A conclusão de um raciocínio matemático só é atingida de modo discursivo, por uma sequência de proposições que se encadeiam necessariamente umas às outras. O discurso, o que é o discurso? Conversação. Na acepção tradicional, o discurso não é uma simples sequência de palavras, mas um modo de pensamento que se opõe à intuição. Frequentemente denominado pensamento discursivo, ele é um pensamento operando um raciocínio, seguindo um percurso, atingindo seu objetivo por uma série de etapas intermediárias. O movimento do pensamento, indo de um juízo a outro juízo, percorrendo o discurso, um ou vários intermediários antes de atingir o conhecimento. Os lógicos introduziram a expressão universo de discurso para designar o conjunto ao qual vinculamos, pelo pensamento, os objetivos dos quais falamos. A filosofia contemporânea, especialmente a filosofia da linguagem, a hermenêutica e o existencialismo, valoriza a análise do discurso como método próprio à filosofia, considerando o discurso não apenas como um simples texto, mas como o próprio campo de constituição do significado em que se estabelece rede de relações semânticas e hierárquicas com a visão de mundo que pressupõe. Universo de discurso, expressão utilizada por Augustus de Morgan para designar o conjunto dos elementos e classes visando garantir a coerência de um juízo. Por exemplo, a raposa mente. Raposa mente é uma frase verdadeira no universo da fábula, não no da zoologia. Na fábula isso é verdadeiro, mas na zoologia não. Discurso do método, Discours de la Méthode, obra de Descartes, publicada em 1677, constituindo sua verdadeira autobiografia intelectual, na qual expõe os princípios de sua filosofia para bem conduzir sua razão e procurar a verdade nas ciências. Trata-se, na realidade, da introdução filosófica a 3 tratados científicos de Descartes, Dioptrica, Meteoros e Geometria. Seu objetivo, opondo-se à ciência tradicional e à filosofia especulativa dos antigos, é o de construir uma filosofia e estabelecer regras firmes, permitindo ao homem tornar-se mestre e possuidor da natureza. Estas regras são a da certeza ou evidência, jamais acertar como verdadeira alguma coisa a não ser que se imponha a mim como evidente. A da análise, dividir cada dificuldade a ser examinada em tantas partes quanto possível e necessário para resolvê-la. A da síntese, conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos, para atingir paulatina e gradativamente o conhecimento dos mais complexos. E a da enumeração, fazer enumerações tão exatas e revisões tão gerais, dando-me a garantia de não omitir nada. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. É a obra do filósofo Rousseau, na qual narra uma história provável da humanidade capaz de explicar como surgiu
e se generalizou o mal, e mostra que a vida social, ao criar várias desigualdades entre os homens, corrompeu sua natureza, que na origem era boa. O homem nasceu bom, a sociedade o corrompeu. É a tese do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. E o que o corrompeu? A propriedade privada. A partir do momento que o primeiro sujeito cercou o primeiro pedaço de terra e disse que é meu, ali nasce a desigualdade entre os homens e com ela toda a corrupção, todos os males sociais. Por quê? Ele vai dizer, maldito foi esse primeiro homem, mais maldito ainda foram os outros, que não foram lá e arrancaram as estacas e as cercas e disseram a terra de todos. Porque ali começa a desigualdade, junto com a desigualdade, a corrupção e todos os males sociais. Por quê? Porque os que têm querem ter cada vez mais, quem não tem quer se corrompe para ter, né? Disjuntivo que expressa a alternativa é que se expressa por meio do emprego do conectivo, ou ele virá ou não virá, haver juízo, o terceiro excluído, o princípio ou lei do terceiro excluído, né? Distinção vem do latim distintio, operação que tem por efeito isolar do ponto de vista da percepção do pensamento o elemento distinguido daquilo que o cerca. A reflexão filosófica estabelece duas distinções: a distinção real efetuada pelo sujeito sobre objetos realmente diferentes uns dos outros, e a distinção lógica, criada pelo próprio sujeito. Distinto vem de distinctus, de distinguir, né, separar bem. Em Descartes, caráter de uma percepção de um conceito que os torna evidentes e, como tais, critérios da verdade. Opõe-se a confuso. Com a clareza, uma ideia clara, quando ela é presente, manifesta um espírito atento. A distinção define a evidência, critério da verdade. O conhecimento distinto é aquele que é de tal forma preciso e diferente de todos os outros que só compreende em si aquilo que parece manifestamente àquele que o considera como deve. Para Leibniz, a distinção de uma ideia não se faz relativamente a outras ideias, pois ela é distinta em si mesma, pelo conhecimento de seus elementos constitutivos. Isso é um pouquinho aí, né, de conceitos e filósofos com a letra D. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.